Então, sem mais delongas, queria chamar aqui a um painel majoritariamente feminino. Vou começar pela Luciana Lana, do Vieira Rezende Advogados. Pode tomar assento. Vai sentando, eu vou chamar todo mundo. Clarice Degani, do Conselho Brasileiro de Construção Sustentável. Versângela Cunha do Avi, da SEMA, Secretaria do Meio Ambiente. Obrigado. E o Enio Ricardo Gomes Júnior, da Gapu Soluções Ambientais. Obrigado. E eu vou acompanhar vocês aqui. Bom, eu ouvi no almoço que vocês já se entenderam das ordens de apresentação, então fiquem bem à vontade. Acho que você dá início aqui. Funcionou? Quer começar com o meu? Pronto. Aí falar depois, ó, ratifico tudo que você falou, tá, mas vai ficar difícil falar aqui agora. Eu queria agradecer a Cacá, ao Caio pelo lugar de fala, eu fico muito grata de estar aqui. E também não podia deixar de falar do Marco, que é uma grande inspiração, um líder uma liderança que, para mim, pelo menos sou advogada da área ambiental há muitos anos, ele me inspira muito. Então, muito obrigada para o Marco também, pela existência dele e pela luta dele. Enfim, a minha fala aqui, trouxe um slide, deixa eu só ver se vai. Vocês me desculpem a voz, tá, gente? Meio rouca. Bom, aquecimento global é um fato científico, ponto final. Muito se discute qual é o tamanho da influência antrópica e o que é da natureza. Só que o fato é que a prevenção nos obriga a corrigir aquilo que é possível corrigir. E o que é antrópico a gente consegue reduzir. Aquilo que é da natureza, não. Infelizmente, a curva de mitigação do aquecimento, a gente já ultrapassou ela. A gente deveria ficar com a temperatura da Terra abaixo de 1,5 graus Celsius. A gente não vai conseguir atingir esse objetivo estabelecido lá no Acordo de Paris, embora o IPCC já nos avise sobre... Tá ruim o áudio. Já nos avise sobre... já nos alerte sobre os impactos das mudanças climáticas desde 1990. Enfim. Então, agora a gente entra numa nova era. A gente vai entrar na era da adaptação climática. A gente vai ter que se adaptar ao novo normal, porque a temperatura da Terra não vai ficar abaixo de 1,5 graus Celsius. E aí, trazendo esse tema global para o local, estão entrando aqui nas cidades, até porque até 2060, 92% da população brasileira vai estar em centros urbanos, e essa é uma tendência mundial. A gente percebe a importância do município, do poder local no enfrentamento dessa agenda. Uma governança do município, ela deve ser como um poliedro de várias faces, mirando para o futuro. Meio romântico isso, mas é realmente algo nesse sentido. E como é que o município pode atuar nesse contexto dessa agenda climática? A gente sabe que cabe ao município definir o seu ordenamento territorial. Então, ele vai definir como o seu espaço vai ser ocupado e utilizado. E aí, pegando aqui a deixa do direito ambiental, que é a minha área, a Política Nacional de Meio Ambiente ela tem várias ferramentas, desde 1981, que ajuda o município a fazer essa boa gestão, como o zoneamento ecológico, que determina a distribuição espacial das atividades econômicas e levando em conta a fragilidade local e a relevância do ecossistema. A gente também tem o licenciamento ambiental, que é outro instrumento de gestão da Política Nacional de Meio Ambiente, e a gente sabe que, hoje em dia, a maioria dos municípios brasileiros tem competência para o licenciamento ambiental. Então, a gente tem que tomar muito cuidado para entender a finalidade desse instrumento, porque, muitas vezes, há uma subversão na sua utilização que o torna uma panaceia dos problemas locais, o tornando um instrumento extremamente vago e genérico, e, ao mesmo tempo, a gente sabe que tem muito relatório de impacto ambiental apresentado pelos empreendedores que revelam uma grande má vontade e um certo desleixo com relação às externalidades dos seus impactos. Então, a gente tem que prestar atenção nessa questão também. E, por fim, tem uma outra ferramenta também, de 40 anos, que é a avaliação de impacto ambiental. Embora ela tenha esse tempo todo de existência, a engenharia de projetos ainda precisa aprimorar muito como ela lida com as questões ambientais, tanto em profundidade quanto em antecedência. Muito bem. Passando aqui adiante, desculpa aqui, para eu não me perder no meu roteiro.
O que eu queria passar de mensagem inicial com relação ao poder de gestão ambiental do município, entender como ele é protagonista nessa história da sustentabilidade, do enfrentamento das mudanças climáticas, que é realmente pensar o local para resolver o global. A gente lembra daquele poliedro que eu falei, de várias faces. A governança do município, a pasta da sustentabilidade tem que estar em todas as secretarias. Mais ou menos como o governo federal tem feito, agora, exemplarmente, com o Plano Clima, que ele está usando a sustentabilidade em pelo menos 18 ministérios, que eles se conversem. Por quê? Porque na hora que o município emitiu uma licença ambiental, ele emitiu um alvará de funcionamento ou qualquer outra autorização governamental local, a gente vai ter certeza que o empreendimento, os impactos, as externalidades daquele empreendimento, os impactos no sistema ecológico e na comunidade local, ele vai estar sendo atendido de uma forma global, que é a forma que deveria ser. E passando adiante também, vendo um outro aspecto das mudanças climáticas, a gente sabe que, já num viés social, a gente sabe que os eventos climáticos extremos não são nada democráticos. E, principalmente para os municípios que estão localizados em zona costeira, eles estão ainda mais vulneráveis com relação aos eventos climáticos extremos. Então, é um motivo para esses municípios terem inserido nos seus planejamentos urbanos o risco climático, desdobramento financeiro, econômico e social. Tá ruim, né? Vocês deviam ter me falado que tá ruim. Minha voz já tá ruim com o microfone ruim. Então, esses são alguns dados que mostram como a desigualdade social... Nossa, só falta... A desigualdade social está aumentando cada vez mais, é uma tristeza muito grande isso. E, por fim, só para falar um pouco do protagonismo dos municípios, a gente sabe que desde 2022 o município pode determinar, eu fico olhando para você que você está na secretaria, né? O município pode determinar a responsabilidade. O município pode determinar a sua APP, diferente do que diz a Código Florestal, isso é uma coisa muito importante. E tem essa PEC do zoneamento dos terrenos de marinha, que trouxe essa questão do acesso à praia. Embora a PEC não trate de privatização de praia, as questões que foram abordadas e levantadas são, sim, de competência do município, como o acesso livre à praia, a proteção ambiental desses ambientes e também o controle do desenvolvimento imobiliário predatório. São competências do município. Então, acho que, por fim, eu queria passar uma frase motivacional. À medida que a comunidade global enfrenta os impactos multifacetados das mudanças climáticas, desde eventos climáticos extremos até a escassez de recursos e instabilidade social, entender os fatores que contribuem para a resiliência é mais crucial do que nunca. A palavra resiliência e adaptação. Esse é o novo normal que a gente precisa viver. E aí, tem uma notícia boa. Anteontem, o PL 4129, que é o PL da adaptação climática, acabou de ser aprovado pela Câmara. E agora ele mostra, mais uma vez, a importância que o município vai ocupar frente ao enfrentamento dessas questões relacionadas aos eventos climáticos. E ele coloca aí que ele vai trazer as diretrizes gerais para a elaboração dos planos de adaptação à mudança do clima, com o objetivo de implementar iniciativas e medidas para reduzir a vulnerabilidade dos sistemas ambiental, social e econômico, e também nas estratégias de desenvolvimento local, estadual, regional e nacional, e vai fundamentar se vai precisar muito do apoio das secretarias de meio ambiente. Então, eu queria finalizar a minha fala com duas citações, aí vocês me dão aqui licença para eu citar, ler. Me fala finalizar com duas citações. Desculpa aqui, gente, que eu trouxe para ler. Quer que eu segure o microfone? Não precisa, é porque está um vento aqui. A primeira citação é do Fábio Barbosa, em um TED de 2009, que ele diz: como ir bem em um país mal? E abre aspas. Não dá para ir bem definitivamente em um país que vai mal. Não dá para deixar uma grande parte da população fora da prosperidade e do crescimento. Fecha aspas. Não dá para desenvolver belos empreendimentos em áreas com fragilidade ambiental e vulnerabilidade social sem pensar no momento da aprovação e concepção desse projeto como essas questões serão tratadas, internalizadas. E eu bato muito nessa tecla, viu, gente? Eu já tive uma época que eu achava que o empreendedor, a livre iniciativa, isso tudo se resolveria. Hoje eu entendo que a sustentabilidade ela tem que vir da regulação. Não tem outra forma disso acontecer de uma forma mais rápida. E a última fala é da nossa ministra Marina Silva. Eu estive em um evento com ela há 2 semanas, mercado de carbono, e ela falou, enfim, uma citação maravilhosa. Ela disse o seguinte, que qualquer lei que não considere as leis da natureza não tem base na ciência.
Muitas vezes, o homem legisla, mas a natureza não assimila. A lei permite que se desmate 80% do cerrado, mas só com o que a gente desmatou até hoje, o volume de vazão dos rios do cerrado já diminui em 19 mil metros cúbicos por segundo. Já retardou o regime de chuvas em um dia, dando imenso prejuízo às safrinhas. E já temos um prejuízo de 80 milhões de toneladas de grão em função das mudanças do clima. O homem legisla, mas a natureza não assimila. E qualquer lei que não considere as leis da natureza não está respeitando a ciência e a gente pode se transformar num negacionista legal. Eram essas minhas considerações. Nossa, fantástico. Já, tá. Sobrou um minuto. Ansiosa, porque eu queria ler essa parte e eu fiquei com medo de não dar. Eu lembro um evento uma vez que eu vi sobre pacto federativo, que ele trouxe uma frase que o cidadão, ele, mais do que no país, no estado, ele mora no município, né? Porque essa interface dele se dá muito mais no município. E acho que também isso nos chama uma atenção, porque hoje eu sei que pouco mais da metade das capitais brasileiras tem um plano de adaptação e mitigação dos efeitos das mudanças climáticas. Acabou de ser aprovado o decreto para começar a realmente implementar porque o governo tem o plano clima, que ele tem vários subtemas. Então, tem o subgrupo da adaptação climática, da mitigação. A gente tem que continuar reduzindo, mitigando, como? Via Sistema Brasileiro de Comércio de Emissões, que vai ser o nosso mercado de carbono regulado, que também está lá em tramitação até agora, a gente não conseguiu andar com isso. Então, mas a adaptação climática se tornou uma prioridade porque a gente não vai mais viver no que a gente vive. É realmente um novo normal que a gente passa a viver agora com a questão mesmo do aquecimento global. E essa questão do local é muito importante mesmo. Eu até tinha anotado uma frase aqui que a gente deve assumir a responsabilidade pessoal e promover soberania local para resolver as questões ambientais. Soberania local, gostei. Vamos lá, Clarice. Bom, obrigado, Caio, obrigado, Aguama, por me chamarem de novo para vir no segundo fórum, né? Bom, eu estou aqui representando o setor da construção. Então, vou até separar aqui. Somos o time do bem da construção. A gente entende que o ambiente construído, eu tenho hospedagem, eu tenho escola, eu tenho hospitais, eu tenho os postos de saúde e eu tenho habitação para as pessoas que vão trabalhar em todo esse complexo que precisa existir para um turismo sustentável, né? Para a gente poder progredir e prosperar. Esse slide que eu trouxe, ele tem uma palavra aí que é equilíbrio. Praticamente todos os palestrantes da manhã falaram em equilíbrio. Então, nós precisamos do ambiente construído, né? E aqui onde a gente está, ainda há muito a ser edificado. Mas vamos edificar isso da maneira correta, né? E o CBCS, que eu represento aqui, é o Conselho Brasileiro de Construção Sustentável. Ele é uma ONG, né? É uma ONG da sociedade civil com foco na construção. Então, a gente trabalha com a indústria de materiais de construção, a gente trabalha com projetistas, com construtoras e também com governos locais, porque eles que regulam, eles que aprovam essas edificações que vão entrar no município. Então, a gente procura ter um olhar em todas essas escalas, em todas essas esferas, com todos esses agentes, para que a gente possa promover mesmo uma construção sustentável. Porque a gente precisa desse edificado, porque é nele que a gente sobrevive. E no tema de hoje, eu acho importante... Aí é o que passa o slide? Não. Tá. A gente ficou muito impactado, né, com as questões do Rio Grande do Sul, então vou falar um pouco de resiliência, como é que isso pode acontecer no setor, o que a gente tem que cuidar. Mas antes, eu me lembrei, na verdade, eu tinha até me esquecido disso, é uma norma brasileira, né, uma NBR, que traz todos os requisitos para o empreendimento sustentável e para ele ser gerenciado de forma sustentável. Porque vocês sabem que empreendimentos surgem, eles são certificados, o projeto é certificado para ter eficiência energética, conservação de água, melhor conforto acústico, térmico, olfativo, né, visual, mas o que pega mesmo é na hora que aquele edifício está operando, na hora que aquele empreendimento está acontecendo, como é que as pessoas gerenciam o consumo da água, o consumo de energia, o consumo do gás. E essa norma brasileira, ela traz a regra tanto das questões ambientais, né, equilíbrio com a natureza, flora, fauna, resíduos, fala da gestão de resíduos, da eficiência energética, ela vai falar da conservação da água, os impactos do próprio empreendimento, né, para não fazer aquele empreendimento que bloqueia justamente a maior atração do local. Mas ela também traz requisitos
requisitos para serem atendidos por esse meio de hospedagem, né, toda essa infraestrutura, relacionados às comunidades locais, trabalho, renda, saúde, educação, aspectos culturais, populações tradicionais. Essa norma é de 2014, ela já trata de populações tradicionais, ela já vem com toda essa nomenclatura, ela está pronta. Então, o que eu quero dizer é que tem muitas práticas. Eu esqueci de dizer que o Conselho Brasileiro de Construção Sustentável é formado por acadêmicos, né? Então, nós temos vários professores, então é uma tentativa da academia regular essas boas práticas, né? O material sustentável não é bem aquele ecológico que vai desgastar, ele tem que dar segurança para a edificação, ele tem que dar qualidade, tem que dar conforto. E agora, com os eventos climáticos, a gente tem que cuidar disso com um cuidado muito maior do que estava sendo visto, que é o que eu vou avançar aqui um pouco. E percebam que também está lá no ambiental preparação e atendimento a emergências ambientais. Então, isso já estava lá, como a Luciana falou, já tem tempo que isso é discutido, né? E a gente tem essa norma aí que é bem para a hotelaria. E agora a gente percebe o desequilíbrio. Então, agora desequilibrou. Né, o pessoal não estava, vai aumentar, vai a temperatura, vão acontecer eventos extremos. Os eventos extremos estão aí todos os dias já. Né, de norte a sul, a gente já percebe, não tem ninguém que duvida disso, não tem nem jeito de duvidar, né, que eles nos impactam diretamente. E aí o que a gente tem que fazer? Como eu me encaixei no painel, né, de planejamento urbano, o que eu pensei? O que precisa ser feito na área da construção civil? Primeiro, identificar riscos climáticos e riscos sanitários. Porque a gente está muito impactado pelos eventos do Sul e meio que a gente esqueceu que teve a pandemia. Mas a pandemia, ela também dependeu muito do ambiente construído, da ventilação, da qualidade desses espaços. Então, essa crise, né, climática sanitária, ela está aí, né, ela é presente. Então, eu preciso mapear. Então, quais são os riscos do pré-A? Né? O que pode acontecer aqui? É diferente do que vai acontecer em Uberlândia, por exemplo. Eu sou de Uberlândia, Minas Gerais. E é diferente do que aconteceu em Porto Alegre. Então, mapear isso. E aí, o que a gente precisa fazer? Vocês talvez não tenham essa percepção ainda, porque aqui tudo é muito novo, né? Mas a gente precisa adaptar o existente. Não vamos sair também demolindo as coisas, porque a gente virou as costas para muita coisa, inclusive para as coisas culturais, né? Edificadas, que a gente tem que preservar, os nossos museus, é tudo muito sucateado, tudo muito maltratado. Então, a gente precisa adaptar o existente, então precisa haver capacitação de engenheiro, de projetista, desse pessoal todo, para que eles saibam fazer retrofit, reforma, para adaptar esse ambiente que já está edificado, que já extraiu recursos da natureza para existir, para que ele continue sendo um bom abrigo para uma escola, para um hospital, para uma residência, para um hotel, mas que ele também suporte ventos extremos, chuvas extremas, inundações, né? Fortes ventos que vão tipo, destelhar os locais. E uma coisa que a gente está aqui, né? A elevação do nível do mar. Então, também, essa coisa do nível do mar elevar, ele vai invadir nas cidades. Então, como é que a gente preserva o existente? E aqui, para vocês, já que muito há que se edificar, para a gente poder ter essa estrutura e boas práticas, para que ela seja feita da forma correta, coerente, respeitando a legislação ambiental, os espaços e tudo mais, a gente precisa construir de uma forma diferente. Então, assim, não sei quantos engenheiros tem aí, a gente constrói, a gente dimensiona a estrutura. Tudo que a gente dimensiona é em função de norma técnica. E aí são as chuvas dos últimos não sei quantos. Não acabou, gente. Não fica pegando referência de norma mais. Não existe aquela referência. Você vai ter que dimensionar meio que jogando na bola de cristal lá para frente qual que é o grande impacto, que risco que vai vir, qual que é a próxima emergência e construir um novo pensando nisso. Né? Então, se vai elevar o nível do mar, como é que eu vou tratar? Drenagem, afastamentos, se vai aumentar os ventos aqui, não sei. Como é que eu vou segurar as coberturas de hospital, de escola, de residência, né? E tecnologias de menor impacto no que diz respeito ao ato de se construir. Porque a gente também trabalha muito com canteiro de obras. Então, o canteiro de obras, enquanto ele está ali, ele também está poluindo, ele também... Então, como tornar ele mais rápido, mais inteligente? Né? Uma montagem, algo que seja feita off-site, chega aqui, monta, está pronto. Né? Bem dimensionado, com qualidade, com eficiência. E aí, ainda na pauta do planejamento urbano, que eu tentei fazer esse alinhamento para eu estar certa no painel certo. Então, incentivos
Porque nem um empreendedor também, não existem muitos marcos na vida. Então, o cara sem algum incentivo, ele não vai, talvez, abrir mão de um hóspede e não colocar o ar-condicionado. Né? Então, essas coisas precisam haver incentivos, políticas regulatórias que deem incentivos e alguma compulsoriedade. Né? Tem que ter alguma compulsoriedade. Vocês têm a geladeira, a máquina de lavar, o ar-condicionado com a etiqueta do Procel. A etiqueta do Procel para edificações, ela existe desde 2014. Devia ser obrigatório. Você não poderia, na Europa, você não compra uma casa sem a etiqueta para ver se ela consome A, B, C, aquele arco-íris lá da máquina de lavar, da geladeira. Né? Então, essas coisas já existem no Brasil há muito tempo, elas precisam se tornar compulsórias, porque no voluntário o pessoal não foi. Alguns foram, né? Vamos ser democráticos, mas não o suficiente. Né? Então, tá tudo aí. Colaboração intersetorial, de manhã se falou muito disso. É todo mundo junto. Né? Eu já comecei a minha fala falando eu sou do setor da construção e dei bem uma olhada. Todo mundo fez a cara feia. Eu falei assim, meu Deus. Eu sabia que ia fazer, mas foi pior do que eu imaginava. Então, assim, é a gente junto. O CBCS é da sociedade civil. É uma ONG. A gente trabalha para isso, para pôr a regra mais clara, para disseminar essa informação, né? Para que todos saibam o que tem que se fazer. E a sociedade, a iniciativa privada, porque eles que vão fazer no final das contas, eles têm que ver alguma vantagem, eles têm que entender, se sensibilizar, mas eles têm que ter um retorno, aquilo tem que funcionar, né? Tem que prosperar. Capacitação, que a gente trabalha muito com capacitação também, e ter mecanismos de financiamento para esses projetos de adaptação e resiliência. Então, esse orçamento tem que ser reservado. Tenho 30 segundos para falar de uma outra coisa. Aproveitando a ocasião, o CBCS ele tem um programa que se chama Cidades Eficientes. É um programa que a gente começou em 2018 com a Prefeitura de Florianópolis. E até hoje a gente está com a Prefeitura de Florianópolis. Em 2022 a gente começou com a Prefeitura do Rio de Janeiro. E a gente trabalha com uma doação, um financiamento do ICS, que é o Instituto Clima e Sociedade. E esse ano é o último ano, né, que a gente vai receber essa doação. E aí a gente não quis pegar um terceiro município. Aí a gente fez uma chamada, a gente falou que ia pegar 5, eu não dei conta, eu queria 11, mas aí a gente acabou pegando 8. Então eu vou falar o nome dos municípios e Fortaleza é um deles. A gente vai implementar no município uma plataforma, né? É um dashboard, é um painel, onde as concessionárias de água, energia e gás colocam os valores, né? Ela cai direto ali as informações de consumo de todos os edifícios públicos municipais. Então, o município consegue direcionar o seu orçamento para reformas em função do desempenho no consumo de água, energia e gás das escolas, dos hospitais, dos prédios administrativos. Quer dizer, toda edificação que é do município, ela é gerenciada por essa plataforma. E a gente vai implementar de forma gratuita nesses municípios, como a gente fez em Florianópolis e no Rio de Janeiro. A gente faz a capacitação da equipe técnica que trabalha nas prefeituras para eles olharem esse painel, interpretarem esses resultados e tornarem medidas de eficientização, mitigação dos consumos. Então, são 3 cidades do norte, Belém, Palmas e Barcarena. No Nordeste, Salvador, Fortaleza, Campina Grande, Teresina. E no Sul, a gente vai trabalhar com Rio do Sul, que tem só 72 mil habitantes. Por que a gente fez essa diversidade toda? Porque, ao final desse ano, a metodologia de implementar essa plataforma, como ela funciona, qualquer programador vai poder pegar e copiar, porque a gente quer que, no final do ano, todo mundo vá lá no nosso site, que é esse cidadeseficientes.cbcs.org.br, faça o download da metodologia e qualquer município pode aplicar. Então, a gente vai fazer em 4 meses no formato de workshop. A gente vai fazer mais curtinho do que a gente fez no Rio e em Florianópolis, para poder render e testar em cidades diferentes, né? Porque Florianópolis é uma coisa, Rio de Janeiro é outra, né? E Campina Grande e Fortaleza é outra. E tempo esgotado. Hã? Sim. Isso. A gente quer ir para governo agora, que é melhor, né? Criar uma compulsoriedade aí. Som. Oi. Depois eu vou querer saber também como faz para descobrir a etiqueta da minha casa. Fiquei curioso com isso aí. Bom, estão me ouvindo bem aqui? Nesse? Sim? Tá. Bom, acho que essa construção ela não vai ser possível se a gente não envolver o Estado também. Então, Versângela,
Você foi mencionada e Oi, oi. chegou seu Tá me momento. escutando? Alô? Não. Tá sem som, quer pegar esse aqui? Pois é, a pressão agora foi grande, né? E a Luciana todo tempo olhando para mim, eu disse, vamos lá agora discutir sobre isso, né? Boa tarde, pessoal. Eu queria imensamente agradecer o convite de estar aqui, poder representar o Estado, né? Poder representar o poder público também não é fácil. A gente vê algumas caretas também, mas faz parte, né? A apresentação é outra, viu? Essa é a do Enio, é a próxima. Apesar a gente vai fazer aqui uma dobradinha. Vamos tentar. Então, pessoal, enquanto vai colocando aí, eu queria, assim, me chamaram, né, para fazer essa apresentação. Eu sou da Secretaria do Meio Ambiente e Mudança do Clima do Estado do Ceará. E estou aqui para falar um pouco do Projeto Orla. Algumas pessoas aqui poderiam dar aula no meu lugar, porque já participaram das oficinas, desses ambientes que já foram feitos, assim, algumas oficinas desde 2018 aqui no município, né? A gente já tem um pouco do histórico aqui. E aí, a gente veio falar aqui no fórum de outro contexto, do Projeto Orla, realmente como um indutor de gestão ambiental integrada, né? E o que ele significa. Então, o Enio vai falar um pouquinho depois de mim. E aí, Enio, se você quiser me interromper para complementar, fica à vontade também, que a gente faz essa dobradinha, não tem problema. Sobre a questão do Projeto Orla, qual é o objetivo dele? O porquê que a gente precisa ter um planejamento desse ambiente, né, da Orla, que é um ambiente tão disputado, um ambiente tão caro, um ambiente tão maravilhoso, né? E aí, como a Luciana citou, que está aí nessa discussão da PEC, né, em relação à privatização das praias, que a gente sabe que tem um contexto, existem várias perspectivas sobre essa PEC, mas o Projeto Orla, pessoal, já existe uma preocupação do Estado como um todo de proteger esse ambiente. É necessário fazer um planejamento. Então, o Projeto Orla, ele visa a elaboração do plano de gestão integrada da Orla Marítima, no caso aqui do município, né, de Cruz. E aí, essa metodologia, ela é uma metodologia de planejamento integrado de gestão de orlas e praias. Então, aqui nesse ambiente, gente, incide muitos tipos de políticas. São muitas competências, né, da União, do Estado, do município. Como você disse, né, em relação à soberania local, a política, pessoal, acontece na ponta. E a ponta da política é o município. É onde realmente onde acontece toda a articulação dessas políticas públicas. E aí o Projeto Orla, ele visa o quê? Harmonizar essas políticas públicas no sentido patrimonial, ambiental, urbano, né, econômico, turístico. E aí é preciso o quê? Ultimamente, o Projeto Orla, ele tem passado por algumas novas regulações, vamos dizer assim, porque eu concordo, tem que ser uma coisa compulsória, se não tiver um incentivo financeiro. Por que o Estado vai fazer? Por que o município vai fazer? Por que o empresário vai fazer? Tem que ter realmente uma questão, no caso aqui no Brasil, funciona muito quando a política ela é compulsória. E aí, esse projeto não adianta de nada, como a Lucimar, se eu não me engano, da Associação de Moradores, disse de manhã, se não tiver a participação de quem está na ponta, de quem está realmente sentindo a dor lá do que acontece no seu município. E aí, a gente tem essas oficinas participativas, né, de planejamento, que é promovida pelo município. Apesar da União ajudar, o Estado também entra nesse contexto, nesse desenho, mas tem que ser algo que parta do município. E aí esse projeto, rapidamente, porque realmente é bem tenso aqui esse relógio, dá um nervoso. Sem pressão. Nossa Senhora. E aí ele identifica problemas, identifica os potenciais do ambiente, como a gente falou, né? A questão do kitesurf, é preciso diversificar essa cadeia de mercado, é preciso saber qual o tipo de política de turismo que está sendo atraído, as pessoas que moram aqui estão satisfeitas com o que está acontecendo. Então, tudo isso é identificado aqui rapidamente nas oficinas. E aí, gente, não é fácil essa interação com o governo federal, o Estado e o município, porque são entes federativos. E aí a gente tem que ter um
uma competência ali realmente de troca. Então, existe uma coordenação nacional desse projeto, que é um projeto relativamente antigo já. Existe a coordenação estadual, estou aqui representando a coordenação estadual, e existe a coordenação municipal, que é onde acontece, de fato, é onde o plano ele é implementado. E aí, pessoal, qual é o resultado esperado desse plano, né? É a questão da qualificação turística, ambiental e urbana das orlas e praias. Então, é necessário, pessoal, como a gente está fazendo aqui essa discussão, né? Foi assim, muito bacana que o Enio aqui foi um dos facilitadores do projeto, a gente poder debater isso aqui nesse fórum, que faz parte do projeto Orla, faz parte da implementação do projeto. Aí eu vou passar aqui rapidamente, vai ser disponibilizado, né, essas apresentações. Então, ele visa o ordenamento da orla. E eu preciso, pessoal, garantir a acessibilidade universal. Eu preciso ter acesso à praia. Isso é um direito constitucional. Então, a gente realmente precisa, eu acho que algo vital do projeto é essa questão da acessibilidade. E aí a gente fala da parte da estrutura de apoio aos usuários, às pessoas, os moradores, ao turista. Tem essa questão da certificação das praias também, que a gente fala lá no projeto. Enfim, tudo para que a gente realmente possa harmonizar todas essas atividades que acontecem nesse curto espaço. E aí, como a Luciana falou, eu vou falar aqui de esse plano, ele é basicamente um ordenamento. Eu preciso organizar o que está sendo feito aqui. Porque aqui eu tenho o pescador, aqui eu tenho a marisqueira, eu tenho o dono da barraca, eu tenho o dono do hotel. Então, a gente precisa harmonizar tudo isso. E aí, algumas coisas que é vista no plano é a questão da recuperação de áreas degradadas, como foi falado, né, aqui de manhã. É melhor realmente prevenir do que curar, é muito mais caro, é muito mais difícil. E voltar ao que era antes, pessoal, é praticamente impossível. Exige muito esforço e muito recurso. A questão da proteção de dunas e restingas. A área costeira, pessoal, ela é assim, uma área extremamente vulnerável. Aqui a professora Rafaela que não me deixa mentir sobre os manguezais, né? Então, são áreas que nos oferecem serviços ecossistêmicos gratuitos, que a gente paga caro para ter isso, né? Então, a gente destrói para depois pagar. Então, não faz sentido. Então, realmente é preciso a gente realmente, como a Luciana disse, existe uma legislação, ela precisa ser cumprida, precisa ser atualizada também e precisa ser compulsória. E aí, aqui eu trouxe outro ponto que é fundamental de resultados esperados do projeto Orla, é o que a gente está vendo aqui, é a questão da qualificação da vida local. E eu vou só destacar um ponto, 2, que é a respeito ao zoneamento da Orla, que aí até a Luciana falou a respeito do zoneamento ecológico, né? Só dando um exemplo. E também, pessoal, a questão do respeito e proteção às comunidades tradicionais. Como já foi falado aqui, quando o turista vem, as pessoas de fora vêm, eles vêm para conhecer a questão da comida, da gastronomia, né, para conhecer as danças, a questão do artesanato. Então, o que é produzido aqui não é a mesma coisa que é produzido em Caraí-de-Amontada, no Icaraí, aqui na vila de Jericoacoara. Então, todo mundo, assim, cada região tem a sua personalidade, né? Que o turista vem para conhecer isso, ter aquela questão da experiência local. Então, aqui eu trouxe só um exemplo do que o governo do estado fez, e em breve a gente vai lançar, que é o Atlas Costeiro e Marinho do estado do Ceará. Esse Atlas, as informações dele já está disponível na nossa plataforma espacial de dados ambientais, que é a PEDEA. Depois eu posso passar aqui para o pessoal da organização para vocês disponibilizarem. E logo, logo esse Atlas vai ser lançado, certo? Então, assim, ele é um exemplo do que a gente já está se organizando para que a gente faça o planejamento espacial marinho, que foi como o colega aqui disse de manhã, sobre a questão das eólicas offshore, das regiões de pesca, né? Enfim, tudo isso a gente precisa organizar para que a gente evite, por exemplo, para quem lá em Fortaleza aconteceu um caso que foi de nível nacional, que foi a questão da usina de
Ai, não vai sair. De salinização. Obrigada. Não vai sair. Eu treinei bastante. Eu tô aqui correndo. Obrigada. A questão da instalação. Então, se a gente tivesse um planejamento espacial marinho, a gente poderia evitar esse tipo de conflito, né? Porque a gente precisa ter informações e essas informações precisam estarem disponíveis e elas precisam estar assim de uma forma muito transparente para a população utilizar. Gente, eu vou finalizar, falta 20 segundos, que aqui dá um nervoso mesmo, viu? E aí eu vou ficar, depois aqui, né, a gente vai discutir melhor, mas aqui está o meu contato, né, o contato lá da nossa sala, da Coordenadoria de Desenvolvimento Sustentável, é o nome do setor que eu trabalho aqui com a minha colega Renata, que também está aqui, e nós estamos à disposição para dialogar lá na Secretaria do Meio Ambiente. Será um prazer conversar com vocês, pessoal. Obrigada, viu? Vessângela, acho que eu já consegui ter uma pista de que lado você tá na treta Neymar versus Luana Piovani. Estamos do mesmo lado. Bom, já vi que vocês estão de dobradinha, então já manda bala. Obrigado. Boa tarde, pessoal. Primeiramente, eu queria dizer que estou muito feliz, agradecer o convite, agradecer a presença de vocês. Dizer que eu fico feliz de estar com 3 mulheres também aqui. E continuando a apresentação da Vessângela, eu vou falar sobre o Projeto Orla. Só que no meu caso, aqui nessa apresentação, eu vou focar no caso de Cruz, que é a Praia do Preá, né? A única praia de Cruz. Em 2022, o município de Cruz ele foi contemplado com um projeto do Ministério do Turismo, para a contratação de um facilitador, ou de uma equipe de facilitadores, que iria apoiar o município na elaboração do plano de gestão integrada da Orla de Cruz, então, que é o fruto do projeto Orla. Então, eu trabalho na empresa que foi contratada para alguns projetos, né, e tem sido contratado, e um deles foi o de Cruz. Eu esqueci do passador? Tudo bem. Só isso aqui. Quer que passe? Não, tá tranquilo, eu acho. Foi. Então, eu vou contar um pouquinho. Eu vou começar com uma celebração e depois vou terminar com um alerta, minha apresentação. Em 2022, o município foi contemplado com esse projeto e durante todo o ano nós trabalhamos junto ao Estado, ao município, que nos recebeu muito bem, e com todos vocês, empresários, moradores, pescadores, na elaboração desse plano. Foi um processo de aproximadamente 1 ano. Então a gente trabalhou com a formação de uma equipe aqui local, teve uma visita técnica, fizemos oficinas, consulta pública. Então, durante todo o ano, viemos algumas vezes ao município, uma equipe que tinha pessoas do Pará, do Rio Grande do Norte, eu que sou de Alagoas, e São Paulo também. Então, no finalzinho do ano, antes do Natal, nós entregamos ao município o plano. E no ano de 2023, a gente fez só mais uma consulta pública. E a gente teve, só para lembrar, daqui a pouco vou mostrar algumas fotos, que a gente teve uma participação assim impressionante, que nos deixou muito felizes e deixou o plano muito rico aqui do município. Então, no ano de 2023, a coordenação estadual fez a avaliação desse plano, analisou se ele estava de acordo com o que foi dito nas oficinas e também de acordo com a metodologia do Projeto Orla. E hoje, 2024, no início desse ano, aproximadamente, foi no dia 21 de março de 2024, nós voltamos aqui para uma audiência pública de legitimação do plano. E uma coisa muito importante aconteceu na audiência pública também, que foi a composição de um comitê gestor. A Vessângela acabou de explicar para vocês, né, que o Projeto Orla ele busca esse ordenamento dos usos, a harmonia dos usos, ver a questão ambiental, patrimonial, urbana. Só que, aqui tem umas fotos Opa, deixa eu voltar. As fotos aí a gente fez caminhada na praia, foram vários encontros aqui na Associação de Moradores do Preá. Pronto. E em 2024, a gente, com a composição do comitê gestor da Orla de Cruz, ou do Preá, o que é que acontece? O município, ele assumiu
ele pactuou com vocês que a partir de agora a gestão da orla vai ser feita de forma integrada. O Estado vai estar acompanhando, o governo federal através da SPU também, e com vocês, junto à prefeitura, agora faz essa gestão. Então, nós conseguimos elaborar um plano. Tem um detalhe, o Ministério do Turismo, ele promoveu, contemplou 10 municípios. Cruz foi o primeiro do país a finalizar, e até hoje só 2 finalizaram, Cruz e Vila Velha. E então, acho que é algo muito importante. É difícil mesmo a elaboração. E agora, a etapa que a gente está é que o comitê, eu sei que parte do comitê está aqui, então, não é que só quem está no comitê como titular ou suplente que representa, não, essas pessoas estão representando vocês que vivem aqui, que têm negócios aqui, que visitam aqui. Então, a gente iniciou agora uma nova fase. Eu até tinha colocado nessa parte aqui das fotos que a gente não tem foto da implementação. Hoje eu tive encontros com pessoas da prefeitura e a gente tem conversado. É normal isso, porque acabou de ser finalizado o plano, a formalizar esse comitê gestor, mas agora é hora de trabalhar. Eu falei que começar com uma celebração, uma comemoração, é que a gente tem um plano. E agora o alerta em diversos municípios brasileiros, o plano não é implementado. Foi gasto mais de R$100 mil na elaboração do plano aqui de Cruz. Então, com recurso federal, mas imagine, o valor do projeto foi acho que 85 mil, mas eu imagino quanto a Universidade do Rio Grande do Norte veio para cá, o município fez eventos, então vamos considerar aí R$100 mil. Então vocês agora, principalmente a prefeitura, junto com o comitê gestor, tem o dever de implementar esse plano. E eu não tenho dúvidas, hoje o que foi discutido aqui, quando vocês falavam da importância das pessoas participarem, que seja da elaboração dos instrumentos ou da implementação, é o Orla. Foi o que aconteceu aqui. Eu vejo vários rostos que estavam aqui, que estavam durante todo o processo. A gente vai ter perguntas assim que acabar aqui. E a gente inicia agora a fase de instrumentalização, que é desde na elaboração do regimento interno, que a gente já tem uma minuta, como também a formalização de tudo. Depois a gente vem com definição de agenda. Hoje, acho que essa semana passada foi criado um grupo de WhatsApp que parece uma coisa boba, e não é. Eu estava falando da importância desse grupo que foi criado, porque vai estar sendo iniciada a gestão integrada da orla do município. Então, a gente vai ser o município, eu como facilitador, meu contrato acabou. Mas o que eu tenho dito para eles é que é muito importante que eu veja esse projeto sendo implementado. É o produto que eu vendo. Então, eu estou me disponibilizando a ficar aqui pelo menos mais 6 meses acompanhando o processo para que a gente faça um diferencial desse plano. E a Prefeitura de Cruz ela começou pedindo assim, a gente quer que o projeto seja diferente, a gente quer o melhor do país. E eu acho que a gente fez um bom projeto. Tem todo o potencial para ser implementado agora. E eu vou vir para cá que eu tenho mais de 40 já. Implementação das ações. Então, é a hora da gente pegar esse plano que diz lá, tem um cronograma dizendo quais são as prioridades para que a gente torne realidade a implementação dessas ações. Cruz foi um diferencial porque teve uma participação ativa dos empresários também, que não é comum isso. E até assumiram algumas responsabilidades, estão até como responsáveis, além de organizações não governamentais. Então, eu acho assim que a gente tem um grande potencial aí de implementação. Por fim, que é outra coisa, não é por fim, não, que tem mais duas questões, mas a gente também tem a questão da articulação dos instrumentos. Vocês têm um plano diretor de 2008 que precisa ser revisado e pode ser revisado agora junto com o PGI. O PGI pode ser transformado em um capítulo do plano diretor ou mesmo pode ser analisado como eles podem ser articulados. Não só com o plano diretor, mas com outros planos, outros instrumentos que o município tenha. E vai ser papel do comitê gestor fazer esse estudo de como juntar esses instrumentos. E durante todo esse processo de implementação, o comitê gestor também vai ter que trabalhar com a elaboração de relatórios. Na verdade, a prefeitura
a Prefeitura de Cruz não tem o TAGP, que é um termo de adesão à gestão de praias. Já solicitou, mas não foi finalizado esse processo. Eu não sei se vai ser... Então, como ele não é obrigado a fazer os relatórios, mas é importante que todos os anos sejam apresentados relatórios anuais de gestão para que a comunidade saiba o que é que tem sido feito. Podem ser feitas também, pode ser feita uma cartilha de divulgação de uma maneira mais objetiva. Foi criada uma página eletrônica chamada Gestão da Orla. A Gestão da Orla é Projeto Orla de Cruz. Então, no site da Prefeitura, se vocês entrarem, vai ter o plano em PDF que vocês podem baixar. E daqui a alguns anos, 5 anos aproximadamente, se o comitê achar necessário, ele tem que iniciar a revisão desse plano. Como também tem que ser pensada aqui a revisão do plano diretor, que eu acho... Eu estou trabalhando em um município agora em Alagoas, Coruripe, que ele tem... A boa parte da orla do município é não urbanizada. Aqui, só para passar uma informação que é importante, o projeto Orla ele considera 50 metros nessa área urbanizada, então da água 50 metros, e dentro da água até a profundidade 10 metros. Então a gente trabalhou o ordenamento na parte marítima e terrestre. Nessa parte não urbanizada, a gente trabalhou com 200 metros e a isóbata 10 metros novamente aqui na parte marítima. Eu tenho 45 segundos. Eu não vou ler esse último slide, mas dizendo o seguinte: eu quero fazer um convite para vocês, que vocês cobrem de quem está nessa lista, das instituições, dos atores sociais que estão nessa lista, que fazem parte do comitê gestor, para que de fato aconteça essa implementação. O comitê gestor ele é paritário, ele é consultivo, deliberativo, então são 1, 2, 3, 4, 5, 6 titulares do poder público e 6 da sociedade civil. E eu peço a essas pessoas, essas instituições, que junto à Prefeitura, ao Estado e ao Governo Federal, vocês façam um diferencial aqui em Cruz e mostrem para o país e para o futuro, para as próximas gerações, a importância desse instrumento para o município. Obrigado. Maravilha, não. Pode manter. Facilitador controla o tempo bem. A equipe dos dardos está tranquila hoje. Gente, eu ia fazer perguntas, mas eu vi que o pessoal já se animou, começaram a subir umas mãos aí. Eu acho que a gente pode fazer uma primeira rodada com quem já quiser trazer perguntas. O pessoal só levanta a mão, que daí nossa equipe leva o microfone. Se vocês quiserem direcionar alguém específico, se vocês quiserem direcionar a mesa como um todo, fiquem à vontade, se apresentem e traz o questionamento. Olá, boa tarde, meu nome é Arthur, eu sou engenheiro morador aqui do Preá. E eu gostaria de saber um pouco para todos, né, na verdade, essa pergunta um pouco mais aberta. No mercado de construção, em que a autoconstrução, pelo menos dos dados que eu tenho de 2015, representa 85% das construções do Brasil, e aqui no Preá, pelo que eu vejo, representa acho que algo como 90%, 95%. E autoconstrução, para quem não entende, é construção que não tem acompanhamento técnico, seja engenheiro, arquiteto, técnico de edificações, que é o que a gente vê acontecendo muito por aqui. Como que a gente consegue implementar todas essas ações, que são ações muito boas e fundamentais para que a gente consiga fazer realmente a diferença? Porém, num projeto em que depende muito e acaba na ponta, acaba com o engenheiro, acaba com o advogado, acaba no plano diretor. E aqui no Preá... Quando eu vim morar aqui em Itacaimbó, esse canal ele era no mato. Ele era a construção entende que aqui não está sendo seguido. Como que a gente consegue fazer? Quais são as opções que a gente tem, ou que vocês veem? Como ela disse, porque realmente para chegar na ponta tem um longo caminho. E os planos são bons, a ideia é muito boa, porém a execução para chegar na ponta eu acho que ainda falta uma perna, falta um pedaço, e eu vejo que aqui realmente é difícil. Eu conheço, quem aqui sabe, conheço um monte de lugares que o banheiro não tem ventilação. E começa numas coisas básicas. Quando você vê isso de saneamento, não tem as fossas, todas as fossas que são feitas aqui são feitas de maneira equivocada. Não seguem norma, não seguem a legislação, não seguem o plano diretor, não segue nada. E aí você conversa com as pessoas, você vê que elas estão abertas a entender, estão abertas a mudar. Mas ao mesmo tempo você fala com num mundo de milhares de pessoas, não vamos falar aí, mas são muitos funcionários, proprietários que estão desenvolvendo isso aqui e que se representam a grande parte, né, aqui especialmente no Preá. Como que vocês veem que a gente consegue atingir
essa população, que é realmente quem vai determinar se a gente vai conseguir implementar isso ou não. Porque os engenheiros que estão trabalhando em grandes obras, seja onde você quiser olhar, onde tem engenheiro, você tem um órgão fiscalizador que consegue atingir. Quando você fala aqui do bairro do Paraguai, na zona norte ali da Lagoa, é difícil dizer que vai chegar uma fiscalização ativa, ou até aqui no PREA mesmo, uma fiscalização ativa, e de novo, uma fiscalização que faz pós-obra. Também você não vai demolir uma obra, você tem todo um problema, impacto ambiental da demolição. Então, como que a gente consegue fazer esse plano chegar na ponta? Se vocês têm alguma ideia, ou como que vocês veem isso sendo possível? Obrigado, Arthur. Acho que a gente pode pegar mais uma pergunta, e aí a gente faz uma rodada de resposta. Eu vi que subiu uma mão aí um pouco no fundo. Alguém ficou tímido agora? Vamos lá, pessoal. Então, vamos seguir com a pergunta do Arthur. Acho que é interessante que a gente está com um painel aqui que vai ter uma visão de poder público, técnico e jurídico. Até para endereçar a primeira pergunta, muito difícil sua pergunta. Mas, assim, eu vou te passar uma experiência que está acontecendo na minha prática, no meu dia a dia. Obviamente que elas vão falar melhor a questão específica que você colocou. Mas eu vejo que no Brasil, eu fiquei falando, olha, eu entendo que a sustentabilidade vai ser implementada pela regulação, mas tudo que a gente tem hoje de regulação, é antigo. É coisa de... A nossa Política Nacional de Meio Ambiente é de 81. Né? A gente fala de ESG até desde 2004 se fala em ESG, na verdade. Não tem nem conceito novo aqui, ninguém está inventando a roda. Entendeu? Então, assim, eu realmente acredito que é via regulação, mas aí você me fala, mas não está funcionando, né? O que eu percebo quando você tem um empreendimento... Primeiro ponto, eu acho que tem falta de conhecimento, mas também tem um pouco de... deixa a coisa aí. Então, assim, o poder público eu não estou falando para você, não. O poder público às vezes, um pouco inerte em alguma situação, mas eu acho que o empreendedor também poderia... Às vezes, você também deixa a coisa fluir. O que está acontecendo? Eu tenho uma série de clientes em um determinado município e, por conta desses eventos climáticos, os últimos que ocorreram, e o Brasil, a gente sabe que a lei às vezes pega quando acontece alguma coisa de clamor público. O que está acontecendo? O Ministério Público ele está fiscalizando a forma como o município está gerindo essas questões de urbanização. E, nesse município especificamente, toda a entrada do município está toda ocupada por comércio, em 14 metros, e deixando 15, 14 metros de faixa de APP. E aí o Ministério falou assim, eu não quero nem saber para sair todo mundo demolir tudo. Ele quer limpar, porque quando a pessoa entrar no município, a pessoa vai ver verde. Eu não estou brincando. A gente está numa situação de negociar quanto que eu vou sair. E eu falei agora, gente, a tendência, se você está em área de APP, se você está intervindo em APP de forma irregular, uma hora você vai ter que sair desse lugar. Você pode ter certeza disso. O mundo está caminhando para isso. Né? Então, assim, se às vezes o poder público, por falta de gente, de gestão, qualquer outra questão, não consegue estar fiscalizando, eu tenho visto um papel muito atuante do Ministério Público para levantar essas questões, responsabilizando não o empreendedor, mas o município, o prefeito. Entendeu? Então, assim, eu acho que isso é uma tendência também, é mais um poder aí de controle que nos ajuda. E aí, assim, né, na parte mais legal jurídica, eu tenho visto isso acontecer com uma certa frequência. E me parece que a tendência é que esse tipo de ação do Ministério Público aumente. É uma pergunta dificílima, essa sua. E eu vou tentar aqui começar a responder. A Luciana já fez algumas considerações importantes, né? Eu acho que enquanto a gente não tiver uma mudança de consciência, não é só questão do governo, não é só questão da fiscalização. Vou dizer, o corpo técnico é pequeno, né? Assim, se eu vou começar aqui, o Estado, o município aqui, enfim, são muitas limitações, né, em relação à questão. Isso não estou eximindo a responsabilidade do poder público, que ele tem a responsabilidade dele. Mas eu acho que é o que a gente está fazendo aqui, pessoal, essa discussão. É uma mudança de consciência. Não é só o que está na lei. Como a Luciana disse, gente, essa legislação é antiga. Se alguém constrói sem uma licença ambiental, sem uma autorização, a pessoa sabe que não tem autorização. Ela sabe que tem que pedir autorização. Não a gente está falando da legislação de 1981, antes de eu nascer. Então, assim, pessoal, a gente não está falando de nada novo, né? Agora, questão do poder público. Tem que haver fiscalização? Tem.
Aí eu vou entrar aqui eu sou da SEMA, né? A SEMAS, a gente faz parte do CIEMA, né? A Secretaria do Meio Ambiente, ela foi criada no governo do Camilo Santana, então ela é bem recente, né? Vamos dizer, bem recente, e a SEMAS é vinculada a gente. Nós temos uma autarquia vinculada, a gente faz a questão das políticas públicas e eles fazem a parte executiva, monitoramento, fiscalização, licenciamento. E hoje o quadro de fiscais da SEMAS é curtíssimo, pessoal. Foi feito um concurso agora em 2023 para 17 vagas. 17 vagas. Então, não tem condições. Então, assim, um concurso, inclusive, que ainda nem foi homologado. Só para vocês terem uma ideia. Então, e outra coisa que eu anotei aqui é a questão do controle social. É necessário que a população que está na ponta, porque um fiscal que está lá na SEMAS, né, está lá em Fortaleza, no caso, ele não está aqui na ponta. Precisa ser recebido realmente a questão da ouvidoria, precisa ser utilizada. A questão do Ministério Público. Né, a gente tem uma questão aqui da política de resíduos sólidos, aqui que os meninos conhecem bem, aqui a Copibrava é parceiro da gente, né, assim, do Estado, eles têm, aqui no PREA, né, Jeri, na Barrinha, está sendo feito um trabalho muito bacana em relação à questão do gerenciamento de resíduos. E o Ministério Público, o Poder Executivo, não pode ver o Ministério Público como um vilão, tem que ver o Ministério Público como parceiro. E aí, como a Luciana também disse, essa questão, a gente está mudando a questão das áreas de APP, não dá para a gente regularizar o que está irregular. Não existe isso, né? Então tem que sair, tem essa questão. Então, assim, o que a gente vê, até o próprio Ministério Público está tendo uma visão diferente sobre a questão ambiental. A gente a gente sabe que, infelizmente, às vezes, até numa questão de orçamento público, me desculpa, pessoal, às vezes a gente sabe que o meio ambiente não é uma área tão bem vista, né? Principalmente quando a gente encara o meio ambiente como vilão da questão econômica, né, do desenvolvimento econômico, e não é. Então, a gente tem que realmente atrair, por isso que a gente precisa aqui nesse fórum, atrair pessoas com outras consciências, querem investir aqui, existe um protocolo, existe diretriz que está sendo aqui montado com todos vocês. Então, a gente chega aqui num ambiente como esse do rancho, que a gente vê que tudo é muito bem aproveitado, a questão da taxa de ocupação. Então, a gente realmente precisa perpetuar essa consciência. E enquanto a gente não mudar, a gente não pode sempre apelar para a questão compulsória, né? É muito triste. A gente sabe que a gente está destruindo uma coisa, mas já que não tem fiscalização, eu vou fazer mesmo assim. Então, a gente tem que ter nosso papel, eu estou falando não só como Estado, mas como cidadão também. Eu queria fazer só um comentário rápido, Vessângela. Quando você fala dessa questão da mudança de gestão também, desde 1988 que o governo brasileiro vem essa transformação. Então, eu não sei como é que está aqui em Cruz, mas, por exemplo, o Conselho da Saúde, o Conselho da Educação, geralmente eles são atuantes. E aí não aconteceu ainda com os conselhos de cidade, ou do plano diretor, ou agora a gente vai ter o do Orla, né? Que talvez seja uma oportunidade de que haja essa transformação na gestão urbana do município. Só para puxar um gancho, eu acho que a gente tem que pensar que hoje a gente está com 5.500 municípios. Sim. Gente, vocês acham realmente factível que os 5.500 municípios têm competência para gerir, para ter governança, para fiscalizar, para ter uma secretaria disso, daquilo? Tem muito município que não tem competência nenhuma para fazer isso. A gente tem um problema histórico do nosso sistema ambiental, o Cisnama, ele é desmantelado historicamente, não é desse governo nem do outro. Esse governo está fazendo bastante coisa, mas a coisa também não está andando. Por conta de briga em Câmara e Senado, a gente não consegue aprovar o que é importante. Está parado, está tudo parado. Então... E só uma observação, outra, que durante o processo de elaboração do plano aqui de Cruz, o município, tudo que está no plano, que sejam problemas, potencialidades, ali foi pactuado que entraria. Então, os participantes concordaram, inclusive a prefeitura. E lá foi colocado, a prefeitura assumiu aqui que a fiscalização não é eficiente. Então, e foi visto como um problema e foi proposta uma ação para isso. E isso é uma questão de melhorias na fiscalização, a revisão do plano diretor. Tem algumas que já estão no projeto Orla. Só para complementar a resposta na parte técnica. Cadê? Aquele. Isso.
havendo a boa intenção de fazer o correto e o acesso a essas informações, eu acho que parcerias, né? De manhã estava o pessoal do Senac, do Senai ou do Senac, agora não lembro mais que eu misturo os dois, da FEComércio ao Senac. Isso, Senac, Senai, parcerias para poder formar essas pessoas, capacitar essas pessoas para as boas práticas, né? Principalmente para a questão de gestão de resíduos. Né, vai ter aí agora mesmo o circularidade, para você ter materiais que você ainda pode incorporar e como é que você vai descartar, isso é importante. E aí eu fiquei pensando que tem uma outra frente que pode ser aberta, que eu acho que é muito interessante, que também está aí nessa de capacitação, pessoas para fabricar materiais de construção, criar novos negócios. Porque as novas tecnologias de montagem de estrutura, de vedação, de esquadria, de pavimentação, tudo isso você pode aprender também e montar um negócio e desenvolver aquele material de construção. Acho que você que falou de logística também, porque aí você também facilita um pouco e você faz aquilo, né, acontecer localmente. E você cria mais uma fonte de renda, quer dizer, é a prosperidade, junto com a capacitação, que a gente também não está fazendo um material qualquer. Então, por isso que eu acho que uma parceria com o Senai, Senac, esse pessoal consegue formar esse profissional, e aí acho que um meio que vai aprendendo com o outro também. Então, existindo a boa vontade, flui, independente de ter ou não ter o fiscal ali exigindo. Porque ele também pode ir, virar as costas, e aí na hora que ele volta um ano depois, está pronto, edificado, e aí também não vai meter o pé e pôr tudo abaixo, né? Said, você queria fazer uma pergunta? Em relação ao meio ambiente, quando você fala de APP, eu tenho uma área que eu direcionei para fazer meu centro holísticos de medicina integrativa. E essa área hoje ela foi impactada por uma APP. Ela tem um lago de bastantes hectares e eu considero o ponto biofílico mais importante de toda a Barrinha de Baixo. É o cartão de visita a essa região como porta de entrada da Barrinha. Ele tem um peso em termos de conexão, em termos de estruturar, entendeu, o caminho do ecoturismo e várias vantagens de preservar em relação a essa APP. No meu caso, como a minha área é muito grande, foi uma fazenda que foi desmembrada para esse afim, eu me adaptei à APP, e principalmente porque teve agora um novo zoneamento urbanístico da região e a minha propriedade foi classificada como urbana, porque ela faz divisa com o centro da Barrinha. Porém, o entorno desse lago, que é uma APP e tem suas margens de segurança, teu cinturão de segurança, no meu caso urbano é de 30 metros. Nos casos, quem foi classificado rural é de 100 metros. Ou seja, muitas pessoas perderam seu direito de propriedade ali. Não tem o que fazer. O mais que ele pode fazer é acampar. Então, em termos de trazer dentro de uma propriedade um direito de residência ou um direito de uma atividade econômica, acabou por aí. E essas pessoas que estão lá são pessoas da comunidade, são pessoas que têm aquela terra por uma questão de uso capião, porque estão lá há uma quantidade de tempo, há décadas, não tem um documento na mão de registro, não tem uma posse registrada, e o entorno dessa lagoa toda está praticamente numa situação dessa. São poucas pessoas que têm documento. Eu sou uma pessoa que tem uma matrícula, mas as outras pessoas menos informadas, menos conscientes do que realmente a lei manda, não têm a menor noção. Não tem a menor noção. E isso está tendo um baita de um impacto. Aí quando você fala que a lei existe para ser aplicada, não existe essa aplicação. O impacto da aplicação, ela envolve uma questão econômica da situação, porque essas pessoas, tem o cara que planta mandioca, tem o cara que usa lá a lagoa com alguma intenção de ter uma sobrevivência econômica, ou tem outras pessoas que estão lá com o terreno, estão esperando um boom imobiliário para chegar alguém e bancar uma vantagem de comercialização das suas terras. Mas o problema é muito sério, porque no meu caso, que trabalho com saúde e essa conexão com todas essas energias, é muito importante ter um ambiente biofílico e da forma que está lá, natural. Não tem que construir pier, não tem que construir toboágua, entendeu? Para escorregar na lagoa. É diferente a minha forma de atuação. Para mim não tem impacto zero, mas o entorno todo tem esse impacto, tem construções que estão na beira da lagoa, está totalmente inserido na APP. E se fosse lidar com a lei da forma que tem que ser lidada,
obviamente essa pessoa não consegue se regularizar, não consegue ter um alvará de funcionamento para qualquer atividade econômica, e o Ministério Público também não dá a sua parte no mínimo, de advertência ou orientação para gerar essa consciência e orientar as pessoas como podem sair dessa situação, que é um prejuízo. É um prejuízo sério, porque essas pessoas estão anos lá e não tem dinheiro para desenvolver o local. E eu vejo que tem um conflito sério sobre isso, entendeu? A gente quer partir para uma linha ambiental, de preservação, de trazer atividades que não impactam o meio ambiente, mas também traz um recurso para a comunidade poder ter sustentabilidade, mas a lei também não está sendo aplicada, e do lado do prejudicado também ele não tem consciência. Está um lugar totalmente estático, parado no tempo, e eu acredito que não tem um desenvolvimento, sendo que não tem um horizonte para onde seguir, está todo mundo perdido. Queria saber como que a gente pode mudar esse cenário. Agora foi. Alô? Pronto. Os problemas são muito complexos na área ambiental. Isso aí a gente realmente não tem dúvida. E aí realmente é preciso a gente analisar cada caso para que o governo chegue com uma possível solução. Aí a gente tem a questão, como a Luciana falou, de alguns instrumentos que existem, como a questão do zoneamento ecológico-econômico, né? E a gente tem que... O nosso grande problema na área ambiental é a gente trabalhar com a escala, como, por exemplo, a questão do mapeamento das áreas de APP. Por isso que é importante que a gente analise caso a caso, para que realmente veja lá como é a região. E a questão das áreas de APP, quando a gente fala que as comunidades impactadas são as mais vulneráveis, são realmente as comunidades tradicionais, as comunidades ribeirinhas, não é à toa que a gente realmente precisa fazer esse mapeamento, precisa fazer um trabalho de conscientização ali. E outra coisa que a gente também está precisando atuar na realidade não é mais de mudanças climáticas, é a questão das emergências climáticas. Então, assim, um cenário que há 10 anos atrás era não é o mesmo hoje, né? Então, realmente, a questão das APPs, é por isso que a gente precisa proteger cada uma. Cada uma tem a sua maneira diferente. Uma duna, uma restinga, uma questão de uma área de inundação. Então, realmente, é preciso que a gente, que o poder público veja realmente melhor essa questão desses empreendimentos, dessas comunidades, que possa agir, porque a gente sabe que são as mais impactadas. E são pessoas que não têm um recurso de contratar um advogado, de contratar uma empresa. Não existe isso, realmente, de fato. E é por isso que a gente tem outras instâncias dentro do governo, como a questão da regularização fundiária, a questão de assentamentos dessas comunidades, dessa proteção. E hoje, né, dentro do governo federal e também hoje dentro do governo estadual, está tendo um olhar mais para regularizar a situação dessas comunidades. Deixa eu só fazer porque quando o imóvel rural, por conta de expansão urbana, se torna urbano, você tem essa questão. E hoje em dia, o município ele tem competência para determinar a faixa de APP. Então, como ele entende justamente que às vezes o imóvel é menor e você vai perder completamente a área produtiva, ele consegue determinar faixas menores de APP. E tem uma outra questão. A APP, você pode ter intervenção em APP em alguns casos, como baixo impacto ambiental, e comunidades tradicionais, extrativistas, agroflorestais, elas podem continuar morando nessas APPs. Então, isso é considerado uma atividade de baixo impacto ambiental, assim como abrir acesso para abastecimento, construir cerca. Então, tem várias atividades que é possível desenvolver dentro de APP. E tem município que fala assim, olha, aqui no meu município é 14 metros a faixa. Tem lei, se você jogar isso para o STF, talvez até seja jogado inconstitucional, mas é 14 metros. Ele vai lá e define. Então, assim, é por isso que ela falou casa a casa. Tem muito município que já está legislando sobre faixa de APP e determina que aqui no meu município é 30, é 20. Eu tenho um caso de município que é 11 metros a faixa de APP. O Ministério Público não está feliz com isso, não, mas é 11 metros. Então, isso também... Porque tem que acomodar essa realidade. É o que você falou. Se era rural, virou urbano, e aquilo ali inviabiliza totalmente o imóvel de uma pessoa, a gente também tem que acomodar isso para o social. É óbvio, não é só ambiental. Eu acho que o maior problema ambiental é o social. Né? Então, isso também é levado em consideração. Tem sobressaído. Nós estamos correndo atrás, todo mundo, para uma solução socioeconômica da região. Aí vem o ambiental
dá um chute no balde em torno de todo mundo, não deixa nada andar para frente, nada acontece, limita a tua atuação, limita a captação, limita a comercialização, limita a prestação de serviço. O pessoal residente aqui não tem capacidade. O pessoal não tem gestão, não tem capacidade financeira e não é só aqui na questão dos estados do Ceará, é no Brasil inteiro. Nós estamos sofrendo uma grande crise de impacto, principalmente para investimento. Não tem mais investimento no Brasil, fugiu o dinheiro. Então a coisa está muito estagnada para um momento emergencial que nós estamos precisando de uma solução, entendeu? Então acho que se o poder público tem alguma atuação sobre isso, essa questão ambiental tem que ser intermediada e mediada dentro de uma forma que na prática funciona, porque no papel não funciona, isso eu te garanto. E a atuação do Estado, principalmente do Ministério Público e do governo federal é zero, pelo contrário, ele só quer prejudicar, ele não quer agilizar. É zero, não se movimenta, não põe dinheiro, não toma atitude. Eu tenho várias queixas para fazer sobre isso. Só um exemplo. Tem uma estrada que liga, asfaltada, que liga o centro da Barrinha. O lago, com uma época de chuva, encheu demais. Existe uma erosão acontecendo na estrada, a estrada vai cair. Já avisei 300 vezes, a estrada vai cair, a estrada vai cair, a estrada vai cair. Ninguém faz nada. Aí, quando a estrada cair, eles vão pensar em fazer alguma coisa. E vai prejudicar a conexão com toda a comunidade do centro da Barrinha. Não vai ter mais acesso pela estrada principal. São problemas que a gente já está prevendo que tem que ter soluções imediatas. Não pode esperar cair para tomar solução. Então essa conexão com quem manda e com quem manda fazer e quem resolve o problema está muito complicado. Eu acho que se limitar essa comunicação e tomar atitude de verdade já é um grande avanço do fórum aqui para esse tema. Pessoal, vi que algumas mãos se levantaram aí na plateia, mas ao mesmo tempo esse nosso painel ele não vai dar conta de exaurir o tema e todo o debate que a gente pode construir em torno dele. Então, eu convido para que, após o evento, a gente continue trabalhando todas essas questões que podem ser desenvolvidas. A gente vai ter, inclusive, um café, depois do nosso próximo painel, onde isso pode já ser iniciado. Por enquanto, eu queria deixar um profundo agradecimento para os nossos painelistas, para as nossas painelistas. Vou convidar o Caio para que a gente faça uma foto do painel, antes de desfazer ele, e já a gente já chama o nosso próximo. Lembrando, aproveitando, falando em fotos, tudo do nosso que está sendo produzido de conteúdo agora sobre o fórum já está sendo colocado nas nossas redes. Tem um link lá com várias fotos, inclusive da plateia, então deem uma olhada aí, divulguem essa nossa atividade que ela é muito importante para a região como um todo. Muitíssimo obrigado, gente.